Olá, eu sou a Aline, juntamente com Amanda e Renata, estudantes do curso de Psicologia da FATEB, Faculdade de Telêmaco Borba, com a supervisão de Flávia Flores, iremos abordar o tema dependência química e o vínculo materno. A dependência química pode acarretar danos para a saúde do indivíduo, uma modificação em seu modo de vida, na sua convivência com as pessoas do seu ciclo social e até mesmo em sua personalidade. Essas mudanças irão afetar primeiramente e com mais intensidade a família, pois é nela onde as pessoas mais realizam interações. De acordo com Andolfo e Ângelo, a família é um sistema que realiza trocas com o meio e sofre constantes transformações. Então, uma situação de dependência química pode ser capaz de desestabilizar toda a dinâmica familiar, visto que as alterações ocorridas com o membro afetam todos os outros. Segundo Prata e Santos, a sociedade, ao longo de toda a história, sempre buscou obter prazer, fugindo de situações que lhes são desconfortáveis. Em uma relação familiar, principalmente a de mãe e filho, justamente por conta da proximidade do vínculo maternal, é normal a aparição de desavenças e atritos. Dessa forma, uma das partes irá fugir dos problemas que está enfrentando de casa. Em toda a sociedade, encontram-se várias formas desse vínculo ser concebido. Situações conflitantes podem causar uma quebra no mesmo. A maior parte da sociedade atual possui a visão de que a mãe nutre pelo filho um amor incondicional. O filho, desde que nasce, tem a concepção de que a mãe é sua heroína. Dessa forma, pode ocorrer uma certa dificuldade para a criança em entender o motivo pela qual esta se comporta de forma diferente ao esperado de uma mãe frente a uma situação de dependência química. Por outro lado, uma mãe que possui um filho dependente químico se sente impotente diante do sofrimento daquele que ela cuidou com tanto zelo. A relação entre mãe e filho é de grande importância para o desenvolvimento humano, pois conforme cita Bowlby, o período inicial do desenvolvimento infantil é marcado pela presença materna, de tal modo que uma criança não se desenvolve de forma satisfatória sem estabelecer o vínculo com a mãe ou a figura que desempenha tal função. O consumo de álcool, cigarro e drogas na gestação pode deixar sequelas graves no bebê, prejudicando seu desenvolvimento. Da mesma forma, pode acarretar sequelas graves para a mãe, pois essa poderá sentir-se rejeitada pelo filho, de forma de não ter demonstrado o cuidado que toda mãe geralmente dispõe, mas a dependência faz com que ela fique presa e não consiga agir de acordo com as suas próprias vontades. Filhos de dependentes químicos apresentam risco aumentado para transtornos psiquiátricos, desenvolvimento de problemas físicos e emocionais e dificuldades escolares. Dentre os transtornos psiquiátricos, apresentam maior risco para o consumo de substâncias psicoativas quando comparados com filhos de não dependentes químicos. No entanto, também é um grupo com maior chance para o desenvolvimento de depressão, ansiedade, transtorno de conduta e fobia social. O objetivo do artigo é analisar estudos sobre o perfil psicológico de crianças que tiveram com uma mãe com dependência química durante a gestação e identificar possíveis transtornos psicológicos, verificar as consequências geradas na relação mãe e filho e na vida dos familiares dos dependentes químicos em geral. Diante das informações expostas, faz a seguinte pergunta: a dependência química gera consequências na relação entre mãe e filho? Para a elaboração desse estudo, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica qualitativa, utilizando os artigos científicos Cielo e Pepsic. A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma. Primeira, a procura de artigos relacionados com o tema dependência química, abordagem da dependência química no vínculo materno, a dependência química na relação entre mãe e filho, dependência química com o contexto familiar. Segunda, a análise dos títulos artigos encontrados nos indexadores, verificando se esses são condizentes com o tema estudado. Terceiro, a verificação a partir do resumo
de artigos de que esses contribuem bibliograficamente para a pesquisa. E quarta, a leitura dos artigos encontrados, analisando as formas expostas, ponderando se essas são relevantes para responder o problema da pesquisa. Dependência química e relações familiares. A dependência química conceitua-se conforme a classificação internacional de doenças por um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais, fisiológicos, sinalizando que o indivíduo continua a utilizar certa substância, mesmo tendo consciência sobre os problemas significativos causados por ela. Percebe-se que atualmente uma valorização dos objetos de consumo, como as substâncias químicas, essas oferecem uma falsa sensação de felicidade, porém o indivíduo nunca consegue se satisfazer por completo, acaba sempre buscando mais, pois o efeito da droga é apenas momentâneo. A família é um sistema interligado e sofre com as mudanças devido ao uso abusivo das drogas. A dependência química pode causar traumas em toda a família devido ao vínculo amoroso, pois seus efeitos são muito mais impactantes do que nós imaginamos. Vínculo materno. É de extrema importância para o desenvolvimento inicial da criança a figura da mãe ou a pessoa que representa esse papel. Conforme cita Spitz, a presença da figura materna estimulará as respostas produzidas pelo bebê, de modo que as trocas afetivas sejam recíprocas. A mãe dará todo o cuidado necessário ao seu filho e este lhe retribuirá. Porém, em alguns casos, não é possível esta troca ocorrer. Quando há uma situação como a dependência química, por exemplo, por parte da mãe, esta não consegue suprir as principais necessidades do bebê, que é totalmente dependente. Isto acarreta no não estabelecimento desta relação, que é tão importante, podendo causar muitos traumas futuros. Relação mãe e filho frente à dependência química. Visto que um indivíduo acometido pela dependência química possui uma troca nas suas prioridades e a sua prioridade principal é a busca pela felicidade momentânea, logo uma mulher grávida usuária de substâncias químicas não se preocupará em realizar os cuidados de pré-natal, por exemplo, ou o fará quando for tarde demais e o bebê já encontrar-se prejudicado pelo seu vício. É comum casos de mães acometidas pela dependência química deixarem seus filhos com outro parente que cuide. E é importante a gente entender os motivos que as levam a fazer isto. Podem sentir-se incapazes de ser a figura materna que os filhos necessitam. Por isso, preferem que outra pessoa tente substituí-las. Diante desta situação, podem ocorrer diversos traumas, desde a criança, no futuro, desenvolver até mesmo a dependência química, tornando-se um adulto frustrado, e mãe e filho terem dificuldades para aproximar-se, estabelecer um vínculo. E a conclusão. Conforme exposto, a substância química é vista em um primeiro momento como uma forma de buscar o prazer e fugir dos problemas. Porém, a um longo prazo acarretará na dependência. Visto que a família é um sistema interligado, o que ocorre com um membro vai afetar a todos. E quando há uma situação de dependência, a família necessita de todo o apoio emocional para saber lidar com essa nova dinâmica. A relação entre mãe e filho é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Porém, quando há uma situação de conflito, como a dependência química, esta acaba sendo prejudicada.
Portanto, torna-se necessário o trabalho de um psicólogo, que irá orientar mãe e filho para o estabelecimento desta relação, evitando atrasos ou traumas futuros.